Alô, alô, escambanautas! Eu sou o Wilson Júnior e vocês estão no Jornada nas Escritas. Hoje nós vamos falar sobre criação de personagens. É um tema muito bom, muito fácil de se desenvolver e que ajuda os escritores de diversas formas. Eu gosto especificamente do uso de fichas de personagens, principalmente por duas razões. Ele tem duas funções. A primeira é você sair de um lugar onde você está travado. Às vezes você se depara ou acaba batendo em algum lugar na narrativa e fica travado ali. E normalmente são dilemas de personagens, cenas que você não sabe muito bem como conduzir porque você não sabe como o personagem reagiria àquele momento. Então, fazer ficha de personagem pode te ajudar a quebrar esse tipo de coisa. Essas fichas você encontra na internet de vários tipos. E normalmente são perguntas plurais. O nome, local onde nasceu, medos, traumas, gostos, fantasias, sonhos, tudo isso aparece nessas fichas. Isso significa que essas coisas têm que aparecer na história? Não. Quando você está construindo o personagem, é interessante que você saiba muitas informações dele. Principalmente porque no decorrer da narrativa ele vai passar por várias situações. E quando você conhece as informações do personagem, você vai ter melhor na sua cabeça como aquele personagem pode agir ou não diante das mais diversas situações que ele vai ser submetido. A segunda forma pela qual eu gosto de usar as fichas de personagem é para iniciar uma narrativa do zero. Quando você começa, às vezes você quer começar uma história e você não sabe muito bem por onde começar, você está com vontade de escrever e não tem nenhuma ideia necessariamente na sua cabeça. Fazer uma ficha de personagem pode te ajudar a fazer isso, a começar essa história, a dar esse pontapé inicial. E é o que nós vamos fazer aqui nesse vídeo. Então, a brincadeira aqui é ser realmente um exercício de escrita. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês e vocês vão respondendo e construindo um personagem. E quem sabe disso pode sair alguma história. Então a primeira pergunta, na realidade vão ser duas. Qual é o nome do seu personagem e se existe alguma razão para esse nome? E o porquê dessas duas perguntas? Bem, é a base, né? Você, sei lá, e não necessariamente você precisa gastar um monte de tempo pensando nisso. Apenas repita ou responda o primeiro coisa que vem na sua cabeça, o primeiro nome que surgir. E depois talvez você possa refinar isso. E por que essa coisa de se o nome tem um significado? Porque aí já é um movimento seu para construir background. Então, sei lá, meninas que se chamam Esperança, Vitória ou Maria, normalmente você vai encontrar histórias que contam que a mãe teve dificuldades na gestação, dificuldades no parto. Então, esses nomes, eles normalmente são associados a essa questão, né? Da vitória da criança nascer e nascer saudável, né? Da esperança de que dê tudo certo. E isso é muito comum, né? Maria, normalmente, mães católicas que fazem promessas a santas para que seu filho nasça saudável. Já é um material, porque você está construindo o background, né? Você está construindo, talvez, numa Maria, uma família católica, uma família devota, uma relação com fé. Tá vendo como o background começa a se construir numa pergunta tão simples de se existe um porquê do nome do personagem ser esse nome, né? Ou sei lá, o nome do menino ser Luke, porque o pai dele é fã de Star Wars, ou o nome da menina ser Alice, porque a mãe dela adora Alice no País das Maravilhas. Isso sempre surge dentro das oficinas que eu ministro aqui, né? Então, só o nome já pode ser um gatilho para você estar montando o enredo daquele personagem. Nossa segunda pergunta é: quantos anos o personagem ou a personagem tem e quando ela nasceu? Essa pergunta já é uma que constrói muito background para o personagem. Obviamente, a idade vai definir ali as vivências, uma infinidade de coisas que a personagem passou. Se é uma personagem idosa, ela vai ter tido, obviamente, ela vai ter que ter toda uma carga de vida, né, pregressa. Se for um personagem jovem, você vai estar ali experimentando talvez os dilemas de uma adolescência, a questão da puberdade. Se for um jovem adulto, essa transição entre a infância e a vida adulta. Então, só a idade do personagem já cria uma infinidade de questões, né? Um perfil, já tem uma identidade cultural e social adicionada ali. E quando o personagem nasceu, também vai dizer muita coisa. Se o personagem nasceu em 1800,
Você vai estar já entrou numa ficção histórica, já tem o contexto da época que você vai trabalhar. Então, o tempo diz muita coisa. Se o personagem nasceu em 2050, a gente sabe que você está falando de uma ficção científica. Então, você pensar nessa questão de quando o personagem nasce, já vai lhe dar mais munições para pensar na história. Lembrando que aqui, a oficina, você está criando uma ficha de um personagem que não tem uma narrativa ainda. Então, esse tipo de pergunta vai te encaminhando mais e mais para montar o cenário onde a narrativa que você está pensando vai se passar. Bem, a gente já perguntou quando o personagem nasceu, agora a gente vai perguntar onde ele nasceu. Uma narrativa que se passa no Brasil em 1800 é diferente de uma narrativa que se passa na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Uma narrativa que se passa no Ceará em 1800 é diferente da narrativa de São Paulo em 1800, né? Os lugares têm contextos e isso importa muito. E a questão de onde ele nasceu é diferente de onde ele vive atualmente, porque você pode trabalhar uma narrativa de migração, né? Alguém que pode ter nascido em um lugar e ter se mudado para outro. Tudo isso são coisas que você vai estar ali construindo o background. Por que essa família se mudou? Por que esse personagem saiu desse lugar de origem dele e foi para esse novo lugar? É porque o lugar dele estava em guerra? É porque havia fome e escassez? É porque o pai dele ou a mãe dele recebeu uma oferta de trabalho em outro lugar? Foi ele mesmo que migrou, já em sua vida adulta ou ainda criança? Você está vendo? Cada pequena pergunta suscita uma outra série de perguntas que ajudam você a montar o cenário. Aqui a gente pode preencher mais uma lacuna que é qual o gênero e a etnia desse personagem. Ora, uma mulher nos anos de 1800 é diferente, obviamente, de uma mulher no ano 2000, né? Então o gênero ele afeta muito como a narrativa vai ser contada, as possibilidades daquele personagem naquele contexto. E não só o gênero, mas obviamente a etnia, né? Uma mulher branca ou uma mulher negra dentro de sei lá, desse mesmo escopo que a gente está pegando, que seria um ano de 1800 no Brasil, são duas realidades totalmente diferentes. A mulher negra tem uma grande probabilidade de ser uma escrava, já a mulher branca vai ter sua outra forma de opressão pelo patriarcado, por uma estrutura social que não permite a ela muitas possibilidades. Então, cada etnia e cada gênero, né, ou mesmo um personagem que seja LGBT, se você coloca num espaço de tempo mais para o passado, esse tipo de coisa vai gerar uma infinidade de outras problemáticas. Então, mais uma vez, defina aí a questão de gênero e etnia do personagem. Essa próxima pergunta é uma pergunta que direciona provavelmente algo que vai construir a narrativa, definir que tipo de história vai ser contada. Tudo bem que até agora as outras podem realmente ter suscitado isso, mas a pergunta é, esse personagem, ele tem algum medo, fobia ou trauma? Ora, esse tipo de coisa é justamente uma coisa que pode mover a narrativa para frente, né? Se o personagem tem algum medo e ele é atacado por isso, ou uma fobia, ou um trauma que vem do passado para poder assombrar ele, né? Um medo ou algum pecado, crime que foi cometido que pode voltar para assombrar, e é justamente talvez esse medo do personagem, é o tipo de coisa que pode ser a problemática que vai guiar a sua narrativa. Eu não sei se vocês são familiarizados com a questão de estruturas narrativas, mas uma história, para acontecer, ela tem que ter protagonista, antagonista e tem que ter um problema, né? E talvez de um medo, fobia ou trauma surja aí tanto o seu antagonista quanto o seu problema, que vai ser o fio condutor da narrativa. E por fim, mais uma pergunta que pode ser também um desses gatilhos de construção do problema, que é, a sua personagem tem alguma desabilidade ou alguma deficiência que, sei lá, impeça ela ou dificulte ela de ter uma vida normal? Isso é o tipo de coisa também que vai ajudar você a ter o problema que vai guiar a narrativa. A coisa que vai tirar a sua história do lugar comum, que vai tirar a personagem do lugar comum e vai permitir que a história aconteça. Então, por exemplo, o personagem pode ser disléxico, isso ser um problema, ou ele pode ser paraplégico, ou ser cego, ou ele não consegue se relacionar bem com pessoas, ele tem um problema de interação social, ou seu personagem é um psicopata. Então ele pode ser um psicopata que está na beira de cometer o seu primeiro assassinato, planejando o seu primeiro assassinato. Tá entendendo? Qualquer uma dessas características pode ser um fio condutor para que você crie uma narrativa.
E aí a gente poderia continuar aqui uma infinidade de questionamentos, né? Quem são os irmãos? Tem irmãos desse personagem? Quem são os pais desse personagem? Qual é a história desses pais desse personagem? E daí você já criou um novo personagem. Desse novo personagem você pode começar a tecer uma ficha para ele também. E aí eu volto. Essas coisas têm que aparecer diretamente na narrativa? Não. Não necessariamente as informações que você pode preencher de maneira infinita e fazer aquele perfil completo, arquivo confidencial do Faustão, você pode fazer. Mas isso não necessariamente tem que estar presente na história que você está querendo contar. Isso é para servir a você, como escritor, para entender melhor quem é aquele protagonista, quem é aquele personagem que está guiando a sua história. E aí, quando você se confrontar com dilemas, com problemas, com encruzilhadas narrativas, você sabe melhor para onde aquele caminho vai, para onde aquele personagem vai caminhar. Então, galera, a ideia é que isso seja um mini exercício, né? Um exercício de escrita. Então deixa aqui nos comentários o seu personagem que você criou usando o exercício. Vale lembrar que a gente tem o nosso site, o escambau.org, e a gente recebe textos. Obviamente eles passam por uma curadoria. Mas se você escrever um texto com esse personagem que você criou aqui na nossa oficina, manda pra gente no Escambau que a gente pode publicar lá, talvez. Se você quiser uma interação mais direta comigo e com o pessoal do Escambau, entra no nosso grupo, que é o Escambanautas, no Facebook. Lá provavelmente vai ter o post com o vídeo e vai ter os comentários do pessoal. E se você gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal, a gente vai continuar produzindo conteúdos nesse sentido, meio oficina, meio curso literário e outros conteúdos. Então eu espero que você tenha gostado e até a próxima.